Agora nós vamos mostrar o jogo que foi realizado entre o momento em que Felipe Luiz avisou que só ia falar do Pedro depois e o momento em que Felipe Luiz falou do Pedro, né? Que foi o que acabou mobilizando todas as atenções. Mas é um jogo sem Pedro no comando do ataque do Flamengo, como já estava anunciado. Mas com o Pedro. Com o Pedro... Ele era assunto, né? No assunto, na cabeça de todo mundo, no noticiário. Mas eu ia dizer que com o domínio do Flamengo, com aquela, né, presença no campo ofensivo, a posse de bola... O que a gente está vendo aí foi a marca do jogo. O São Paulo tinha um encaixe individual o campo inteiro em cima do Flamengo, com especial preocupação de ter Alisson e Marcos Antônio contra Jorginho e Alan, tentando dificultar muito as saídas deles. Mas eram encaixes individuais no campo todo. Só que, qual é a questão? Primeiro, é o primeiro jogo de um trabalho novo, né? Do Crespo. Contra um time que tem muitas ferramentas para sair desse tipo de marcação. Embora o Flamengo tenha tido muito mais volume, muito mais domínio, muito mais controle do jogo, algumas das melhores chances do Flamengo no jogo vinham não quando o Flamengo estava com a bola no campo ofensivo e o São Paulo defendendo a sua área. Era quando o São Paulo ia tentar pressionar o Flamengo na saída de bola em lances como esse que a gente está vendo, e o Flamengo encontrava essas saídas, seja para provocar um duelo de um corredor contra um dos zagueiros, porque os alas do São Paulo saíam para bater, por vezes, com os laterais do Flamengo, ou, nesse caso desse lance, o Luiz Araújo arrastou o Enzo Dias lá para trás e o Wesley foi bater com o Sabino, provocando uma chegada de um jogador de mais velocidade, ou como o Flamengo faz muito esses lances de encontrar um atacante que está de costas para o gol em apoio para os que vêm de frente, e o Flamengo faz isso muito bem. O Flamengo tem muito mecanismo para sair de trás de pressão, e era assim que o Flamengo construía suas melhores oportunidades. Curiosamente, o jogo vai ser resolvido num lance em que é o Flamengo com a bola, o São Paulo todo colocado lá atrás. São Paulo, para mim, teve muito pouca alternativa ofensiva para respirar um pouco no jogo com bola. Tinha um plano defensivo que eu acho que causou dificuldade em dado momento do jogo ao Flamengo. Não foi simples para o Flamengo furar esse bloqueio, tanto que é um lance de muito talento do Luiz Araújo que acaba quebrando o ferrolho do Crespo, mas o Flamengo foi claramente o melhor time no jogo. E o Flamengo que criou mais oportunidades do que vinha fazendo contra times que se propunham a tentar dificultar a sua saída de bola, não? Eu acho. O Flamengo, por exemplo, tem um saldo de gols excelente no Campeonato Brasileiro, já aplicou goleadas impiedosas, tudo isso. Não estou dizendo que normalmente o Flamengo não finaliza. Mas muitas vezes, estou pensando pré-Copa do Mundo, tá? Eu acho que o Flamengo tem mais dificuldade contra times que só defendem baixo e não pressionam do que contra times que pressionam. Para mim, uma das melhores facetas desse Flamengo do Felipe Luiz é a capacidade de sair de pressão, encontrar espaço às costas e a partir daí acelerar. Aproveitar esse espaço, né? Mas assim... E o Jorginho parece que já chegou sabendo disso, né? Não teve nenhuma dificuldade de adaptação. Mas o que o Barreto está falando, aquilo que a gente falou em alguns programas sobre ter a posse, lógico, nesse sistema que o Mansur falou, e às vezes criar pouca chance. Isso. Mas você vê que hoje teve, pelo menos no primeiro Muita tempo, chance 3 boas defesas do Rafael. Segundo tempo teve boa defesa dele para entrar do jeito que foi esse chute do Luiz Araújo, você vê que foi de fora, né? Acabou vindo assim dessa maneira. Mas um controle do jogo sempre com o Flamengo, assim, nesse sentido. E, lógico, o Crespo treinou pouco, se for ver, né, nesse sentido. Pegou também o bonde andando, como o Fábio Carille, né, já chegou mais nessa parte final. Mas jogar contra esse Flamengo não é fácil, de toda maneira. Então, ele está num nível, e tem muito, lógico, do seu treinador e seus jogadores, né? Ele está num nível muito difícil de ser batido aqui no Brasil se ele jogar bem. E aí tem essa estrela desse menino de novo, né? Coisa, né, rapaz? Cara, isso é raro no futebol. Você ter talento e estrela desse jeito é impressionante. A bola, ele tá sempre no lugar certo, a bola sobra para ele. A conta de gols por minuto dele é impressionante, né? Impressionante, cara. Na Copa do Mundo 2 vezes entrou no fim do jogo. O famoso hot money pro Flamengo, né? É dinheiro em caixa, meu. E assim, é importante para o Flamengo, por exemplo, a subida do Luiz Araújo novamente, né? Jogador que sai até, acho que um pouco injustamente criticado do Mundial. Enfim, tem uma decisão errada no jogo contra o Bayern de Munique, mas eu venho falando assim, a gente discutiu muito sobre a questão do erro forçado, do erro não forçado. Ele toma aquela decisão depois de 80 minutos de um jogo exaustivo, que o adversário não te deixa respirar, que ele trabalhou ofensivamente, trabalhou defensivamente, no limite da exaustão. Em algum momento você acaba tendo um erro. E o fato dele ter gol, porque é uma questão importante, ainda mais agora, diante desse litígio com o Pedro, que os atacantes do Flamengo consigam ter gol para definir jogos, né? Porque era uma questão no início do ano. Foi muito bem no jogo o Bruno Henrique. O Bruno Henrique
Que gosta de finalizar também, né? Teve as suas oscilações no ano, fez uma partida muito boa, ainda mais esse tipo de jogo que, por vezes, é preciso encontrar um jogador atacando espaço, conduzindo com força. Ele tem muito essa característica. Fez um jogo até legal. Foi muito bem. Por quê? Porque ele jogou num passo à frente, né? Deixando muito mais o Jorginho vir de trás. Mas era uma surpresa que a gente esperava o De La Cruz, no sentido que entrou só no segundo tempo. Eu tinha essa curiosidade, na verdade, porque também a gente ainda não entendeu muito bem qual é o estado físico do De La Cruz. Ele entrou para jogar no fim do jogo contra o Bayern de Munique. Isso. Na eliminação do Flamengo, na Copa do Mundo. E hoje a gente ficou a 10 minutos do fim de novo. Cara, pois então, talvez ele ainda não esteja... O Felipe Luiz fala na coletiva, tem uma preocupação de que vai aos poucos. Vai entrar no E porque ele falou, além do que ele vai precisar muito dele nesse período, ainda mais agora sem o Pulgar. E aí também eu acho que ele tem uma preocupação com o fato de que o Jorginho também está chegando agora ao Flamengo, fez uma temporada completa na Europa, é um jogador de mais de 30 anos, também precisa dosar os minutos. Né? E o De La Cruz, cara, tem aquela situação, não por causa da esposa que ele falou lá meses atrás, mas tem algo que eu não sei se ele está ainda conseguindo. Ele chegou, eu acho que bem, no Flamengo, só que daí depois, não só pelas lesões, eu não sei se isso não tem, às vezes, a ver com a parte anímica. Será que eu estou mais feliz, estou menos feliz com o todo, de alguma maneira? Não é que ele é maltratado, nem nada. Aquela questão natural, que essa energia você pode trazer algo para você e parece que você não vê o De La Cruz. Não que ele seja o cara mais espontâneo e tal, mas eu não sei se isso de repente está ajustadinho com ele, sabe? Não quero ser injusto, né? Falar algo, mas é uma leitura que eu gosto de fazer humana, assim, que às vezes parece que está faltando algo. Às vezes a gente pode levantar esse questionamento, né? Sem querer aqui dar a resposta, né? Para dar a resposta precisa buscar essas informações. Mansur, tem análise tática do gol do Flamengo. Não é exatamente uma análise de questões. Tem questões táticas aqui, mas eu quero chamar a atenção para um jogador, e não é botar tempero na polêmica, Pedro, mas que passou um pouco despercebido para mim a importância do jogador que, em termos de posição, hoje partia da posição do Pedro, que era o Plata, e eu, inclusive, faço meia-culpa, eu tinha muita dúvida do quanto ele funcionaria trabalhando por dentro. Eu quero chamar a atenção para ele no lance do gol. Aqui o Flamengo se prepara para iniciar a jogada, e aqui o São Paulo está com os encaixes dele individuais, com uma sobra aqui, que é o Léo Pereira, que está com a bola, porque o São Paulo, nesse momento do jogo, queria ter uma sobra na linha defensiva, então... Como se diz na minha pelada, está cada um no seu aí, né? É isso. Aí a gente vai... Qual é uma das formas que o Flamengo usa para sair disso? Um jogador que venha da linha ofensiva em apoio. Ou ele vai ser perseguido por um defensor e vai criar um buraco na linha defensiva, ou ele vai ser um homem livre. A bola vai estar com o Léo Pereira. Quem vai oferecer o apoio? Ele. O Plata. Ele tem uma leitura muito boa, né? E vai fazer o jogo andar. E depois ele vai procurar espaços o tempo todo. E fora que ele tem uma qualidade de passe. Isso. De novo. É ele que faz a abertura. Aí a bola vem para o lado esquerdo e o São Paulo vai conseguir encaixar aqui a marcação. Tá o Plata de novo se movimentando, buscando espaço. Uhum. A bola vem de novo nele. Ele larga. Vai de novo. Aqui, vou deixar ele ser seguido. Deixa ele iluminado. De novo. Ele é sempre uma opção, né? De novo. Encontrou o espaço, o que ele vai fazer? A inversão da bola. Buscando o lado oposto do campo. Difícil. Isso. Um lado que estava menos sobrecarregado pelo São Paulo. E é evidente, gente, que a solução se dá... Aí ficou um contra um, talento do Luiz Araújo. Mas ele participou muito da construção, muito ativamente da construção, encontrando espaço, virando o jogo, vira para um lado, vira para o outro. Eu tinha muita dúvida se ele... Eu via muito o Plata como aquele jogador que parte da ponta fazendo a diagonal para dentro, um jogador mais para definir jogadas. Felipe Luiz apostou muito nele como esse jogador capaz de jogar por dentro. E demonstra um encantamento por ele, né? E em muitos momentos, ele como um segundo atacante... É muito fácil de ver que ele se sente... O que ele faz ali, o Bruno não faz. E outro, não sei se outro... característica. Não sei se outro atleta faria dessa maneira. Talvez o Pedro melhor... Ou, de repente... Um pouco mais de qualidade. O posicionamento, assim, às vezes o Arrascaeta, não com essa dinâmica, porque a saúde dele é maior, né? Mas até o Arrascaeta a gente já viu participando um pouco mais, mas o Plata ele traz isso, inteligência para se movimentar com velocidade, com força, qualidade de passe. E aí o marcador que está contigo, se marca por zona, eu saio ou não saio, eu abro espaço. E ao mesmo tempo, se ele vai sair, ele vai ter que mexer contigo. Se eu for, vai abrir espaço aqui também, enfim. É um jogador interessante. Ele ajudou a fazer a bola girar. A bola girou. Quase sempre ele como sendo o eixo da jogada. Interessante. Bom, e chegamos lá, né?
Chegou a hora. Chegamos ao assunto. Tentamos contornar por... Não, peraí, ainda tem alguma coisa antes. O que é? Desculpa. Ah, não, tá bom. Tem o próprio Filipe Luís. Mas falando do jogo. Até porque o time dele é líder do campeonato. Teve um jogo para ele analisar, vitória, liderança do campeonato, tá aí o treinador do Flamengo. Sobre a minha visão do que eu li nas notícias do time que ele preparou para enfrentar o Flamengo, é um time que ficou baixo, não é um time que veio para jogar baixo, é um time que ficou baixo e veio, é um time que veio para jogar, montado para jogar com jogadores com bom pé, não veio para se defender, porque se fosse para se defender, teria vindo com outros jogadores, só que a pressão asfixiante dos atacantes não deixou eles jogarem, e aí eles tiveram dificuldade de sair. E o nosso time depois conseguiu sair, não sempre, e você pode ver como eles não vieram baixo, que o Rossi teve que dar mais de 4 lançamentos longos no primeiro tempo. Então eles vieram para pressionar. Desculpa discordar, um pouco, mas o fato de o time conseguiu encontrar soluções e os espaços que o São Paulo estava deixando, empurrou o São Paulo até embaixo. Então esses 5-3-2 acabaram fechando, bloqueando bastante o meio, e a gente só conseguia entrar por fora. Mesmo assim, fizemos muitas chances e... Estou frio aqui. E fizemos muitas chances, fizemos um primeiro tempo assim, maravilhoso, praticamente perfeito. Não lembro do time ter sofrido, mas esse time de São Paulo é um time muito bom e eu já sofri o Crespo como treinador aqui. Nós ganhamos com o Flamengo, com o Renato Gaúcho, e no resultado acho que foi 4-1, se não me engano, 5-1. E na minha visão não foi justo, porque a gente sofreu muito aquele jogo. Então eu conheço bem o Crespo, sei o treinador que ele é, e essa vitória tem muito mérito, porque não é um jogo tão simples como vocês podem pensar. Tá aí, primeiro análise da partida. A leitura dele, eu acho que é essa, porque foi muito falado do São Paulo que só veio defender perto do gol. Na verdade, o São Paulo tentava pressionar, desde a saída de bola do Flamengo. O Flamengo é muito bom em sair desse tipo de marcação. É uma das grandes especialidades. E aí levava o jogo para o campo ofensivo. E esse é um contraste interessante com a Copa do Mundo, né? Porque assim, o Flamengo sai da Copa do Mundo num jogo em que não consegue sair com a bola, porque o Bayern de Munique não deixa. O nível de pressão da é muito pressão grande. É maior. Vai ser muito difícil encarar esse nível de pressão aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Aqui provavelmente vai ter mais tranquilidade para sair. O Rossi, logo depois que erra aquela bola, uma bola perigosa que a gente mostrou no começo, dos melhores momentos. Depois ele dá 2 ótimos passes. Com muita retoma a tranquilidade e consegue sair, né? Muito confiante. Aqui o Flamengo acha muito esses caminhos, né? Mas tem uma série de questões, eu acho. Não acho que é só de capacidade também. Acho que tem de calendário. Evidente que agora está todo mundo voltando. Mas é estágio de trabalho, calendário, clima, uma série de questões. E, Pedro? É isso. Vamos com o trecho. É um trecho longo, né? Em que o Filipe Luís fala sobre a não escalação do Pedro. Bom, óbvio que perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros, e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então,
basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. A habilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou. Mas, como eu falei, números muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Por que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional, o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois, claro, que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor. Ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né?
Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chegou um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Eu falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Rapaz, eu estou até assim, tentando organizar mentalmente a lista de coisas aí que a gente tem para observar, né? Não foi uma resposta única, né? Ele falou longamente depois da primeira pergunta sobre o Pedro e aí teve várias perguntas, mais intervenções dos jornalistas. Nada, né? Também aparentemente não é nenhuma das respostas porque ele foi pego de surpresa, obviamente. Desde que o Pedro não foi relacionado e desde que antes do jogo ele disse que falaria depois do jogo, obviamente ele está alguns dias tendo na cabeça muito claro o que ele vai dizer, o que ele estava disposto a dizer. E aparentemente é tudo. Né? Isso já aconteceu, né? Já houve momentos em que treinadores decidiram que era a hora de falar especificamente sobre um jogador, por mais que isso causasse exposição. Né? O que eu nunca tinha visto, assim, não tenho condição de afirmar que é inédito, usar os números do GPS, isso eu nunca tinha visto. Assim, a gente tem comprovação científica de que o Pedro é o cara que menos correu, é o cara que menos se esforçou. Não é a minha percepção, eu tenho números. Não é um achismo, né? Isso realmente para mim é algo de muito novo. Deixando muito claro ali, aparentemente, que ele pode, mas ele não quis fazer. Né? Não é que ele tem uma limitação física, porque em dado momento ele fala que ele está clinicamente recuperado. O que ele não está recuperado porque ele usou um termo em dado momento, e foi lembrado a ele na entrevista, que em dado momento ele disse, eu estou esperando o Pedro ter alta clínica e depois ele vai precisar ter a alta competitiva, que é estar pronto para competir. E ele diz que o Pedro não consegue ficar pronto para competir, aparentemente pela conduta que o Filipe Luís enxerga em treinamento. Né? E o GPS é claro, você não tem como enganar. Se for para você ter um X de ações, 10 ações de velocidade naquele tempo e um volume de 5, 6 quilômetros que a maioria vai fazer, eu não posso ter 1, 2 quilômetros e ter 3 ações desse jeito rápida. E se eu não fiz isso dentro do trabalho, eu também não querer complementar. É mentira que ele está sentindo a dor. Nós não podemos falar isso, né? De toda maneira. Porém, ele pode também sentir dor porque ele está tão, às vezes, mal preparado que o pouco que faz o seu corpo também sente. E se a cabeça não está forte, você, com algumas situações que ele naturalmente viveu, ele pode ter se abatido, só que ele errou em deixar por vários dias, várias sessões de treinamento, fazer isso. Porque a gente, como atleta, a única coisa que a gente não deve fazer, Barreto Mansur, é deixar de treinar. Agora, faltar num treino. Isso não...